como é que é o tema mesmo? Como lidar com pacientes difíceis. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente choraminga só pra fazer gente. em preto e branco e um xizinho em cima, viu? Tá gravando já? Misericórdia! Olá! Hoje nós vamos falar de algo muito importante na vida do pediatra, que é como lidar com pacientes difíceis. Todos nós atendemos muitas pessoas, muitas famílias aí ao longo dos meses, dos anos, e cada uma delas traz uma bagagem, tanto física quanto emocional, grande pra gente. E muitas vezes a gente tem que lidar com essas dificuldades, inclusive no WhatsApp. E aí a gente fica bravo, a gente fica irritado, fica chateado de às vezes ter que responder o paciente várias vezes ao longo das semanas, ao longo dos dias, porque você também tem a sua vida, você também tem as demandas do consultório, você também tem os seus próprios problemas para resolver. Mas é muito bonita a nossa carreira dentro do consultório. A gente trabalha bonitinho, sentado, no ar-condicionado, pacientes com horas programadas, não está lidando com o estresse do plantão, de emergências, mas esse é o nosso ônus. Esse ônus de ter pacientes difíceis, ele vai existir. Por quê? Porque nem todas as partes da nossa carreira, ela é bonita. Você não faz igual o plantão, você fecha a porta e os problemas ficaram lá. Pelo contrário, o consultório você fecha a porta e os problemas, as demandas continuam quando você sai. O que cabe a gente, primeiro, é entender que esse é um ônus da nossa profissão. A gente precisa desenvolver uma resiliência e uma habilidade de lidar com isso de uma forma que não gere um incômodo paralisante ou muito estressante. E terceiro, a gente educar os nossos pacientes e a nós mesmos, colocando horários de respostas, não ficar visualizando ou tendo notificações o tempo todo, orientar os pacientes de maior ou menor urgência quando procurar o hospital, nem esperar que você responda a essa mensagem, deixar uma mensagem de ausência no Instagram, deixar ali no seu Instagram ou no seu WhatsApp, que quando você tirou férias, quando você está de recesso, tudo isso facilita com que as demandas reduzam significativamente. É importante então a gente entender que às vezes aquele paciente que a gente acaba classificando como um paciente difícil, que é um paciente que te manda um pouco mais de mensagem, às vezes a gente precisa olhar para aquela pessoa não com aquela sensação ruim que aquele monte de mensagem às vezes nos gera, mas tentar entender o que pode estar acontecendo. Talvez na próxima consulta você precise fazer uma orientação um pouco mais detalhada, dizer que apesar de você estar disponível para ajudá-lo na condução do seu filho até a próxima consulta, mas você não está disponível 24 horas, você não vai morar na casa dele. Então às vezes a gente precisa ter esse olhar. É aquele paciente que você fala, ai meu Deus, de novo essa mãe me mandando essa mensagem, e na verdade você tentar entender, né, e ser empático realmente naquela questão e entender que sim, o produto que a gente vende, ele vai trazer essa carga de trabalho extra, mas como a Mariana falou, a gente está lá, escolheu aquilo, né, fazer aquilo daquela forma, está dentro do nosso consultório, atendendo no horário que a gente deseja, cobrando o preço que a gente acha justo por aquele serviço, e a gente vai ter que lidar com essa demanda. Isso não quer dizer que não necessariamente em algum momento você vai ter que encaminhar esse paciente para algum outro profissional, né, um outro colega, porque realmente a relação ficou um pouco difícil. Isso não é uma coisa comum de acontecer, mas pode ser que isso aconteça sim e realmente aquele paciente seja um paciente efetivamente difícil e não um paciente em que a dificuldade está na gente, que a dificuldade realmente está nele, uma dificuldade de relacionamento, de comunicação, a relação médico e paciente ficou abalada e você vai falar abertamente para ele que você já não está, de repente, sendo capaz de conduzir aquele caso e você gostaria que ele buscasse um outro profissional para fazer esse acompanhamento. Isso não é errado, mas antes da gente chegar a essa conclusão, a gente precisa fazer essa autoanálise, esse pensamento, tentar entender a situação e ver se realmente o problema daquele paciente difícil está na relação mesmo que vocês têm, na relação médico-paciente ou na demanda que você não está conseguindo suprir, ou se esse problema não está só nessa sua falta de organização em relação a ter horários para resposta, a ter um fluxo para esse atendimento além do seu consultório. Uma outra coisa que eu costumo muito fazer
é quando eu vejo que o paciente tem uma angústia muito grande, né? A família tem uma angústia muito grande, que eles respondem exageradamente às situações, tentar investigar a raiz disso. O que ocasionou aquela preocupação exagerada? Sempre por trás de uma preocupação exagerada, um medo paralisante, uma dificuldade da mãe conduzir ao pequeno problema que a criança dela tem, esconde algum problema lá atrás. Então é importante vocês abordarem isso de uma forma muito natural. Muitas vezes a gente acaba fazendo psicologia, né, um pouco de psicologia com as famílias, mas é justamente para entender as circunstâncias que levam a mãe a agir dessa forma e realmente validar aquilo que ela está sentindo, mas principalmente tentar auxiliar ela a mudar esse comportamento, porque esse comportamento certamente também incomoda ela. A mãe não fica feliz de estar mandando mensagem o tempo todo para o pediatra, ela também se sente desconfortável, muitas vezes ela sabe que está incomodando, mas ela não consegue mudar aquilo. E a gente precisa entender que a gente, como pediatra, a gente não atende só a criança. A criança tem a sua família como a sua base. E às vezes a gente precisa ter esse olhar ampliado, né, maior sobre todo esse envolvimento, até porque o ambiente em que a criança está inserido influencia diretamente a sua saúde, e a gente poder ajudar também essa família nesse ponto. Então, nem sempre aquele paciente difícil é só uma pessoa realmente difícil. Talvez ela esteja passando por um momento e a gente tem essa oportunidade também de ajudar e talvez minimizar essa sensação.